Revelado, CEO distante é confrontado por garotinho idêntico que clama por um pai que ele nunca soube que tinha. Rafael, um CEO de 38 anos, mergulhado no luxo de sua vida em uma das áreas mais nobres de São Paulo, se regozijava em cada conquista. Durante o dia, cercado por prêmios e troféus que brilhavam como sua ambição, ele era o exemplo do sucesso. Mas ao cair da noite, quando as luzes se apagavam e o vazio se instalava, Rafael se via perdido em memórias de uma infância humilde, quando a vida era simples e as risadas eram mais frequentes. Seu coração, pesado por um eco de saudades, lembrava-se da época em que vivia com sua mãe e irmãos em uma comunidade carente, onde o amor era tudo. Naquela noite, depois de um dia cansativo, Rafael entrou em casa e sentiu o ar frio do apartamento vazio o abraçar. Ele sempre buscou sucesso, acreditando que ao fazê-lo, encontraria a felicidade. Em uma sala austera, cercado por conquistas e realização, a solidão pesava mais do que qualquer cadeia de ouro. E foi nesse cenário que a porta se abriu e um garotinho de 7 anos apareceu. Miguel, com roupas gastas e um olhar esperançoso, disse as palavras que mudariam tudo: "Você é meu pai, e eu quero que você cuide de mim." Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Um choque congelante tomou conta dele. O garotinho era sua essência em miniatura. Enquanto Miguel falava de sua vida, os relatos sobre desafios e sofrimentos pareciam acender um incêndio dentro de Rafael. Ele não podia acreditar. Como poderia o sucesso que tanto buscou não ter lhe trazido essa felicidade? Olhando para o menino, Rafael viu reflexos de tudo que ele havia abandonado: o amor, a simplicidade e a conexão verdadeira. Era um espelho quebrado de um passado que ele tentava esquecer. Nos dias seguintes, ele tentava ignorar Miguel. Mas o garoto era como uma sombra, sempre presente em sua mente, lembrando das verdades que ele preferia evitar. O olhar de Miguel era uma luz em meio às suas escuridões. Ao mesmo tempo, Rafael se via em uma batalha interna, lutando para não se deixar levar por um laço que poderia desmoronar seus muros cuidadosamente construídos. O garoto não pediu para entrar em sua vida, mas a presença dele era disruptiva, tocando em feridas que estavam há muito tempo escondidas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando Rafael soube que Miguel estava enfrentando dificuldades em sua escola, sentiu como se um peso colossal tivesse caído sobre seus ombros. O que parecia ser apenas uma criança à porta agora era um alarme soando em sua navegação por um mar de indiferença. Como ele pôde se perder em um mundo onde cada um tem uma história, e agora a dele estava ligada a um menino que ele nunca soubera que existia? Ficou claro que Rafael estava em uma encruzilhada. Ele poderia continuar sua vida, isolado e imune, ou abrir seu coração e dar uma chance ao amor que havia ignorado por tanto tempo. Entre o sucesso e a conexão, a pergunta martelava na sua mente: até onde ele iria para se redimir? Com o futuro de Miguel nas mãos, a decisão estava prestes a moldar não só a vida do menino, mas também a dele. A tensão era palpável, e o que acontecerá em seguida se tornará um divisor de águas em suas vidas. O caminho a seguir, certamente, não seria fácil. Rafael ficou sentado no sofá, o olhar perdido em um ponto indefinido do quarto. A inquietação apertava seu peito, como se aquele pequeno ser à sua porta fosse a chave de uma porta que ele nunca quis abrir. Ele se lembrava da infância, rindo com seus irmãos, jogando bola na rua, e, ao mesmo tempo, uma angústia o envolvia ao pensar que poderia ter feito diferente. Decidido a entender Miguel e sua história, Rafael finalmente o convidou para entrar. Miguel, hesitante, deu um passo à frente, os olhos brilhando de uma esperança quase palpável. "Posso ficar aqui, papai?" perguntou. A palavra papai ecoou na mente de Rafael como um tambor, reverberando no fundo do seu ser. Naquela mesma noite, Rafael preparou um lanche simples. Olhou para o menino, que devorava um pão com manteiga como se fosse um banquete.
A alegria genuína nos olhos de Miguel fez Rafael sentir um nó na garganta. Quanto tempo ele havia passado sem se permitir sentir algo tão puro? Uma lembrança da sua própria infância, um tempo em que os prazeres eram simples e as preocupações eram apenas sombras distantes, invadiu sua mente. Quais são seus sonhos, Miguel? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio entre eles. O garoto parou de mastigar, encarou o pai com um brilho intenso. Eu quero ir à escola, aprender a ler e ser como você. Um dia, quero ser um grande homem de negócios também. Rafael ficou surpreso. Em todo o seu sucesso, ele nunca parou para pensar no que significaria ser um grande homem. Para ele, isso sempre teve a ver com riqueza e conquistas. Mas, olhando para aquele menino, ele percebeu que ser grande significava também ter amor, ter sonhos que valessem a pena. Nesse momento, um alinhamento interno começou a se formar. Como ele poderia ser aquela figura admirada se não estava presente na vida do filho? Os dias passaram, e Rafael notou que Miguel era uma força da natureza. O garoto transformou o apartamento gelado em um lar. Ria alto, deixava seus brinquedos espalhados e até pediu que Rafael o ajudasse a fazer lição de casa, algo que Rafael jamais imaginou que faria, mas que agora parecia ser a coisa mais natural do mundo. Mas essa transformação não veio sem dilemas. Rafael teve que enfrentar suas próprias inseguranças. Como ele poderia ensinar algo a Miguel, se tinha perdido o rumo da própria vida? As reuniões, as demandas do trabalho, tudo parecia superficial em comparação ao tempo que agora dedicava ao menino. Certa noite, enquanto Miguel desenhava, Rafael teve uma epifania. Olhando para as pinturas coloridas que ocupavam a mesa da sala, ele percebeu que a imagem mais importante não era de empresas ou troféus, mas de um homem que reencontrava sua essência por meio da paternidade. Era como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos. Eu vou fazer o certo, Miguel, disse ele, mais para si mesmo do que para o menino. Vou me esforçar para ser o pai que você merece. No fundo, sabia que essa promessa viria acompanhada de batalhas. A transição de CEO distante para pai presente seria cheia de ajustes, medos e inseguranças. Olhando nos olhos de Miguel, Rafael viu um futuro que nunca ousara sonhar. Mas, diante de cada pequena vitória, a dúvida ainda assombrava sua mente. E se ele falhasse? O que aconteceria se os muros, que ele sempre erguera, voltassem a se fechar, aprisionando novamente em sua solidão? Naquela noite, enquanto Miguel dormia em seu antigo sofá, Rafael se sentou na varanda, observando as estrelas. A luz delas parecia tão distante e inalcançável, assim como seus sonhos de uma vida plena. Mas naquele momento, ele decidiu que estava disposto a lutar por uma conexão verdadeira. No fundo de seu coração, sabia que, para seguir em frente, precisaria enfrentar suas maiores verdades. E enquanto ele buscava coragem para se abrir para esse novo capítulo, os desafios que se aproximavam poderiam ser muito mais difíceis do que imaginava. O que Rafael ainda não entendia era que mudanças transformadoras não acontecem apenas do lado de fora, mas, principalmente, na profundidade da alma. As perguntas pairavam no ar, até onde ele poderia ir para resgatar o que realmente importava. E, no horizonte, uma nova realidade o aguardava, repleta de desafios e sentimentos que ele ainda estava por descobrir. Rafael acordou com os primeiros raios de sol filtrando-se pela janela. O cheiro do café fresco invadia a sala, entrelaçando-se às memórias da noite anterior, quando prometera ser um pai melhor. Miguel ainda estava dormindo, seus pequenos braços envolvidos em uma almofada velha. A doçura do momento enchia o coração de Rafael com uma esperança renovada. Ele decidiu que aquele dia seria especial. Com um leve sorriso nos lábios, preparou um café da manhã caprichado. O cheiro do pão torrando se misturava à fumaça do café, criando uma atmosfera acolhedora. Antes de acordar Miguel, Rafael ponderou o que poderia fazer para se conectar ainda mais com seu filho. Enquanto ele arrumava a mesa, imaginou momentos simples, como ir à feira juntos, escolher frutas frescas, ou deixar que Miguel ajudasse a preparar o almoço. A ideia o fez sorrir. Ser pai parecia finalmente estar fazendo sentido. No fundo, a ansiedade e os medos foram diminuindo, como as sombras aprendendo a se afastar da luz. Miguel apareceu na cozinha com os cabelos desgrenhados, sonolento, mas com um brilho nos olhos. O que é cheiroso assim, papai? Perguntou, sentando-se à mesa.
Rafael colocou um prato cheio na frente do menino e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a felicidade transbordando. Muito bem! Hoje, vamos aprender a fazer um omelete. O que acha? Miguel sorriu com entusiasmo, e o dia prometia ser único. Eles cozinharam juntos, riram, erraram a medida dos ingredientes e até exageraram no sal uma vez, mas a diversão e as risadas eram muito mais importantes do que a perfeição. À tarde, Rafael teve uma ideia: ir ao parque local. O lugar sempre teve um significado especial para ele, onde costumava brincar na infância com seus irmãos. A excitação de Miguel contagiava o ambiente enquanto andavam em direção ao parque. Era como se Rafael estivesse descobrindo tudo de novo pelos olhos do menino. Cada sorriso, cada pulinho feliz de Miguel o lembravam que momentos simples poderiam ser extraordinários. Os brinquedos da área infantil eram coloridos, e Miguel correu diretamente para o escorregador, rindo como nunca. Rafael ficou parado, observando aquele pequeno ser com uma mistura de amor e um receio que teimava em não sumir. Ele queria participar, mas uma voz interna sussurrava que poderia fazer isso errado. Entre a adrenalina das corridas e os gritos de alegria, ele finalmente conseguiu se soltar e se juntou a Miguel. Subiu ao escorregador e, com um impulso, deslizou para baixo, caindo com um sorriso largo no rosto. O riso estrondoso de Miguel o envolveu como um abraço caloroso, e, naquele momento, Rafael soube que tinha feito a escolha certa. Quando a tarde se encaminhava para o final, e o sol começava a se pôr, os dois se sentaram no gramado, observando o céu se colorir de tons alaranjados e roxos. Miguel recostou a cabeça no ombro do pai, e essa simples conexão fez o coração de Rafael bater mais forte. Eu nunca imaginei que criei um dia tão perfeito. Obrigado, papai, disse o garoto, olhando para ele. Rafael sentiu uma onda de emoção ir do fundo do seu ser até a ponta dos dedos. Ele respondeu com a sinceridade que sempre lhe faltou: obrigado você, Miguel. Você me mostrou que a vida vale a pena. Mas, à medida que o sol desaparecia no horizonte, uma sombra de incerteza novamente se espalhou pela mente de Rafael. Como ele poderia manter essa conexão viva? E se, no momento seguinte, fizesse algo que pudesse estragar tudo? Enquanto se levantavam para voltar para casa, Rafael percebeu que precisaria de mais do que apenas promessas vazias. O desafio era resgatar não só o pai que queria ser, mas também o homem que havia sido. E, no caminho, ele só tinha certeza de uma coisa: a jornada estava apenas começando. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Rafael olhou pela janela, questionando-se se conseguiria realmente manter a confiança e o amor do filho. Uma batida na porta o fez saltar. O que estaria além da porta da sua nova vida? Rafael caught his breath ao ouvir a batida na porta. Uma sensação estranha atravessou seu corpo, algo estava prestes a mudar novamente. Ele se levantou com hesitação, ainda processando a serenidade do dia anterior. Quando abriu a porta, não estava preparado para o que encontrou. À sua frente, uma mulher de expressão decidida, cabelo preso em um coque e olhar do tipo que parecia saber de todas as verdades do mundo, estava ali. Ela não estava sozinha. Ao seu lado, um menino de aproximadamente a mesma idade de Miguel a segurava firmemente pela mão. O garoto tinha olhos brilhantes e um semblante que trazia uma mistura de tristeza e esperança. Você é o pai dele? A mulher perguntou, a voz firme, mas com um tremor que revelava vulnerabilidade. Rafael mal conseguiu balbuciar alguma coisa. O coração batia forte, acelerado, enquanto a realidade começava a despontar como uma tempestade que se aproximava. Quem é você? Rafael se forçou a perguntar, tentando manter a calma, embora soubesse que algo estava profundamente errado. Eu sou Ana. E esse é o Lucas, ela apontou para o garoto, que observava atentamente, sem expressar muito. Eu vim te contar algo muito importante. O Lucas é seu filho também. As palavras de Ana ecoaram como um trovão, e o mundo de Rafael virou de cabeça para baixo. Ele olhou para o menino, que continha uma mistura de semelhança e características que lhe eram familiares. Rafael viu os mesmos olhos grandes e o leve sorriso nervoso que remetia a Miguel. O que estava acontecendo? Ele sempre foi um homem concentrado no trabalho, buscando cada vez mais,
mas nunca imaginou que em algum lugar sua vida teria tomado um desvio tão inesperado. Eu não sabia, foi tudo que conseguiu dizer. Ana respirou profundamente, como se tivesse ensaiado aquele momento milhares de vezes. Eu sei que isso é um choque, mas você tem que ouvir. O Lucas precisa de você. Ele não pode voltar a se sentir invisível, como se não tivesse um pai. Aquelas palavras cortaram o silêncio como uma faca. Rafael sentiu uma mistura de confusão, remorso e um desejo crescente de proteger aqueles dois. Em sua mente, lembranças do tempo que passou longe de Miguel dançaram, e agora, pela primeira vez, ele se via em outra situação que poderia se repetir. Ele sempre foi uma criança tão amada, mas a falta de um pai o afetou profundamente. E você sabe o que isso é? Você é pai também. Ana olhou nos olhos de Rafael, enquanto suas palavras pareciam ecoar nas paredes de sua consciência. Eu não sabia que tinha um filho. A voz de Rafael estava cheia de emoção contida. Ele olhou para Lucas, que o observava com um olhar de espera quase inocente. O garotinho estava ali, com a menor expectativa de que aquele homem invisível, que não conhecia, poderia, de algum modo, se aproximar e fazer sua vida mudar. Rafael sentiu que o chão sob seus pés se movia. Como poderia ser pai de duas crianças que precisavam dele? Uma onda de dor e dúvida tomou conta dele. Ele sabia que o relacionamento que havia começado com Miguel ainda estava frágil. E agora, isso. Miguel precisa saber, disse ele, quase mais para si mesmo, buscando clareza no que fazer a seguir. A determinação cresceu, mas um medo profundo permeava seu coração. O que ele diria ao menino? Como mostraria que agora teria que dividir sua atenção, seu amor, com o olhar fixo na mulher e no garoto? Rafael se sentiu, de alguma forma, mais forte. Ele precisava resolver isso, não apenas por Lucas, não apenas por Miguel, mas por si mesmo. Eles eram a sua nova realidade, e ele estava prestes a descobrir se poderia realmente ser o pai que tanto desejava ser. Ana, percebendo o turbilhão de emoções em Rafael, deu um passo à frente. Precisamos conversar. Não podemos deixar isso para depois. Lucas merece saber da verdade, e você também. O tempo parou por um instante, e tudo o que Rafael pensou foi: o que viria a seguir? Estava preparado para encarar não apenas o que já tinha, mas também o que não sabia que precisava. Essa noite não seria como as outras. Rafael respirou fundo e se preparou para um futuro incerto, onde talvez a paternidade não fosse apenas um título, mas um caminho que ele ainda estava prestes a trilhar. Era hora de abrir a porta de sua vida para a verdade. E, mesmo que aterrorizado, ele estava pronto para encarar. O que ele não imaginava era que o próximo passo era apenas o início de um novo e inesperado capítulo. Rafael se sentia como se estivesse flutuando, perdido no meio de um redemoinho de emoções. O olhar de Ana o atravessava, e ele percebeu que era tarde demais para voltar atrás. Havia tantas perguntas, tantas dúvidas enraizadas em seu peito. E Lucas, aquele menino ali, tinha um olhar que implorava por um pai que ele sequer havia conhecido. Vamos sentar? Ele finalmente propôs, abrindo espaço para que Ana e Lucas entrassem. O pequeno garoto se moveu perto da mãe, como uma sombra, ainda segurando a mão dela com firmeza. Rafael não sabia por onde começar, mas o silêncio na sala era quase ensurdecedor. Ele precisava de respostas, mas sentia que também tinha que oferecer algo àqueles dois, mesmo sem saber o que isso significava. Você quer algo? Água? Ele perguntou, tentando quebrar a tensão. A conversa parecia um campo minado, e ele precisava caminhar com cuidado. Não, obrigado, Ana respondeu, com a voz ainda tensa. Podemos ir direto ao ponto. Eu sei que é muito para você absorver, mas Lucas precisa de você. Ele precisa saber quem você é e que você está aqui. Afinal, ser pai vai além da biologia. As palavras dela reverberaram na mente de Rafael. Ser pai, ele já estava no meio desse caminho com Miguel, tentando ser o melhor que podia. Mas agora, aqui estava ele, diante de outro filho, um menino que de alguma forma esperava o mesmo. Como você soube que eu sou o pai dele? Rafael perguntou, os olhos fixos em Ana, buscando alguma resposta que o ajudasse a compreender a dimensão daquela situação. Ana hesitou,
os lábios tremendo levemente. Nós nos conhecemos há alguns anos, e depois que você se afastou, eu não sabia como te encontrar. Mas a vida fez o seu caminho e aqui estamos nós. Rafael sentiu um peso em seu coração. Ele se esquecia das pessoas que, de alguma forma, também eram afetadas por suas escolhas. E o que estava feito ali era um reflexo disso. Lucas olhava para ele, com a inocência infantil que ainda não entendia a complexidade do que estava vivendo. O menino precisaria de um pai, e a responsabilidade que agora caía sobre seus ombros parecia esmagadora. Por que você não contou antes? Perguntou Rafael, a frustração começando a se misturar ao medo. Porque eu não sabia como, Ana respondeu, a voz embargada. Um pai só é necessário se estiver disposto a ser parte da vida do filho. Mas eu também precisava de tempo para encontrar a coragem. E agora é a hora. Um silêncio pairou entre eles, preenchido apenas pelo barulho da respiração de Lucas, que estava tão concentrado na conversa que parecia não piscar. Rafael olhou para o garoto e se viu refletido em seus olhos. A vida tinha lhe dado uma segunda chance, e ele se sentia perdido sobre como aceitá-la. E como é que vamos fazer isso? Ele perguntou, sua voz mais baixa, quase como um sussurro. Como eu posso ser pai para ele? Ana sorriu, um sorriso triste, mas cheio de ternura. Começando por ser honesto. Mostrando que você se importa. Miguel também vai precisar entender. Isso pode ser complicado, mas aos poucos, vocês podem se conhecer. Você não está sozinho nessa. A ideia de unificar suas duas vidas parecia um desafio colossal, mas Rafael sentiu uma centelha de esperança. Ele tinha chance de ser um pai melhor, de corrigir seus erros. Ele tinha que tentar. O que você acha, Lucas? Rafael se virou para o garoto, sua voz um pouco mais firme agora. Você gostaria de me conhecer melhor? O menino assentiu devagar, segurando mais firme a mão da mãe. Rafael sorriu, um sorriso sincero que parecia iluminar o ambiente. Ele sabia que teria um longo caminho pela frente, mas dar o primeiro passo já era uma vitória. Nós vamos fazer isso juntos, disse Rafael, olhando para Ana com determinação. Ninguém precisa caminhar sozinho. Mas antes que pudesse relaxar, um pensamento assombroso lhe ocorreu. E se Miguel não aceitasse Lucas? Essa preocupação brotou como uma sombra em seu coração. Afinal, como dois irmãos poderiam se entender, sendo que os dois eram filhos de pais ausentes, e com essa dúvida delicada, Rafael percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O próximo desafio estava na iminência, Miguel e Lucas frente a frente. Ele precisava se preparar. A verdade podia machucar, mas era essencial. Rafael tomou uma respiração profunda. Estava pronto, ou pelo menos pensou que estava. O futuro que se aproximava se tornava mais preocupante à medida que os minutos passavam. Agora, tudo dependia dele. Rafael acordou com a luz do sol filtrada pelas cortinas, seus pensamentos ainda girando em torno da conversa da noite anterior. O dia prometia trazer um novo desafio que ele se sentia despreparado para enfrentar. O relógio no pulso parecia acelerar à medida que ele imaginava o encontro com Miguel. A ideia de apresentar Lucas ao seu filho lhe causava um frio na barriga a ponto ao descer as escadas. Ele se lembrou de como Miguel estava ansioso para saber mais sobre o pai que nunca esteve presente. E agora, ele precisaria compartilhar que tinha um irmão. Aquela revelação o deixava preocupado. Nervoso, Rafael pegou uma xícara de café e seu cérebro começou a formular um plano. Como seria a reação de Miguel? Mãe! Miguel gritou do sofá onde assistia a um desenho animado. O garoto tinha apenas 8 anos e a energia que irradiava parecia infinita. Ele olhou para Rafael com um sorriso largo, feliz por ver o pai se juntando a ele. Oi, meu campeão! Rafael respondeu, tentando imitar a alegria do filho. Ele se sentou ao lado de Miguel, sentindo o pequeno corpo quente e vibrante ao seu lado. A inocência e a alegria de Miguel faziam o coração de Rafael doer um pouco. Ele precisava ser sincero. Miguel, eu tenho algo importante para te contar, começou, tentando captar a atenção do menino que parecia mais interessado nas cores vibrantes da tela.
O que foi, pai? Miguel girou para olhar para Rafael, instantaneamente interessado. Você se lembra que eu sempre falei sobre como algumas coisas na vida podem ser complicadas? Rafael perguntou, engolindo em seco. Miguel assentiu, os olhos agora fixos no pai. Sim, tipo quando você disse que nem todo mundo tem um pai por perto, o garoto respondeu, a curiosidade transparecendo. Exatamente, Rafael começou, escolhendo as palavras com cuidado. Hoje, eu quero te falar sobre uma pessoa que eu não conhecia até recentemente. Um irmão, chamado Lucas. Seu irmão? Miguel perguntou, os olhos arregalados. Rafael se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Sim, ele é. Como você. E precisa de mim, assim como você precisou. A expressão de Miguel mudou para uma confusão delicada. Mas por que você não falou isso antes? Eu achava que você queria ser um pai só para mim. As palavras do filho cortaram Rafael como uma faca. Ele não tinha uma resposta fácil. Eu sei que parece complicado e é mesmo, mas quero que você conheça o Lucas. Ele é um bom menino, e vamos nos apoiar um no outro. Isso é o que famílias fazem. Mas eu não quero dividir você com ninguém. Miguel exclamou, balançando a cabeça descontroladamente. O garoto estava visivelmente agitado, com pequenos punhos cerrados. Rafael sentiu seu peito apertar. Eu entendo, filho. E quero que você saiba que você é especial para mim. O que sinto por você não vai mudar. Vamos fazer isso juntos, mas isso também vai nos ajudar a aprender a amar mais. A família cresce. Miguel olhou para o chão, claramente lutando contra um turbilhão de emoções. Rafael colocou a mão sobre o ombro do menino, tentando transmitir conforto. Ele não queria que Miguel se sentisse traído. Como ele é? Miguel perguntou, ainda sem olhar nos olhos do pai. Ele é gentil. E tem seu sorriso. Quando você conhecer ele, eu espero que vocês possam se dar bem, Rafael respondeu, seu coração batendo forte com cada palavra. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Rafael sabia que tudo dependia da disposição de Miguel em aceitar a nova realidade, e isso o deixava ansioso. As coisas vão ser diferentes, Miguel finalmente murmura, tão baixinho que Rafael quase não ouviu. Era uma constatação que Rafael já sabia, mas que doía ao ser dita em voz alta. Vão ser, sim. Mas eu prometo que estarei aqui. Sempre. O olhar de Miguel se ergueu lentamente. Nos olhos dele, Rafael viu um misto de dor e esperança. Era o início de uma nova dinâmica, uma nova chance para construir laços. O telefone vibrou na mesa, tirando Rafael de seus pensamentos. Era uma mensagem de Ana, perguntando como estava a preparação para o encontro. Eu preciso ir, Miguel. O Lucas vai chegar em breve e quero que você esteja pronto para conhecer ele, tá bom? O garoto parecia hesitante, mas assentiu. Vou me preparar, pai, disse Miguel, suas palavras ecoando entre esperança e receio. À medida que Rafael saía de casa, sua mente girava. Ele estava prestes a apresentar os dois mundos que nunca deveriam ter se separado. A mistura de emoções o acompanhava enquanto ele dirigia rumo a esse encontro. O tempo estava se esgotando e uma nova pergunta pairava na sua mente: e se Lucas não se encaixasse na família? A resposta poderia mudar tudo. Rafael dirigiu em direção à casa de Ana, a mente inquieta, um turbilhão de expectativas e receios. O trânsito parecia estranhamente lento, cada farol vermelho uma eternidade. Ele olhou para o retrovisor e viu a expressão preocupada de Miguel refletida em seu olhar. A pressão no peito dele aumentava a cada quilômetro. Ele se lembrou daquela noite em que decidiu procurar Lucas. O adolescente que havia crescido sem um pai. Rafael tinha prometido que não seria igual a seu próprio pai, que tinha abandonado a família. A ideia de repetir a mesma história o apunhalava. Mas agora, com Miguel à sua frente, ele se sentia perdido novamente, o medo de não ser o suficiente voltando a assombrá-lo. Quando finalmente chegou à casa de Ana, seu coração estava acelerado. Ele respirou fundo antes de sair do carro, tentando reunir coragem. Ao entrar, a atmosfera era estranha. Ana já estava ali,
com uma expressão que misturava ansiedade e determinação. Ao fundo, Lucas observava, um pouco tímido, como se estivesse em um lugar que não era seu. Oi, Rafael, Ana disse, o tom gentil, mas com atenção visível no olhar. Oi, Ana. Oi, Lucas. Pronto para se encontrar? Rafael tentou sorrir, mas a angústia que sentia tornava a tentativa quase impossível. Lucas virou-se lentamente, e Rafael ficou surpreso ao ver a semelhança entre os dois. O jovem tinha os mesmos olhos castanhos e cabelo escuro que Fernando. Era como olhar para um reflexo do passado, mas com uma diferença clara. Lucas parecia ansioso, os dedos nervosamente brincando com as bainhas da camiseta. Vamos lá, né? Rafael sugeriu, tentando aliviar o clima. Dirigiu-se ao sofá, onde Miguel já estava sentado, com a expressão que alternava entre curiosidade e desconforto. Rafael tomou uma respiração profunda. Agora, ele precisava unir os dois mundos. Lucas, esse é o Miguel. Ele é meu filho, ele apresentou, apontando para o garoto. Os dois se encararam por um momento, e Rafael pôde notar a troca de emoções. Oi, Miguel disse em um sussurro, observando Lucas como se tentasse decifrar algo que não conseguia entender. Oi, Lucas respondeu, a mesma timidez transparecendo. A tensão pairava no ar como um fio prestes a romper. Rafael decidiu acelerar a conversa. Então, o que vocês gostam de fazer? Algum jogo ou esporte que curtam? O jeito que ele falava era mais para se distrair do que para realmente perguntar. Mas essa era a saída mais clara com a qual ele podia trabalhar, usar a curiosidade das crianças para reduzir os estranhos a um mero encontro casual. Gosto de futebol, Miguel afirmou, com um toque de orgulho na voz. Eu sou bom, sabia? Eu também gosto de futebol. Lucas disse, e havia um brilho nos olhos dele que Rafael podia ver mesmo de relance. Eu jogo com os meus amigos toda terça. Essa pequena frase quebrou um dos muitos muros que cercavam o ambiente. Miguel pareceu um pouco mais à vontade. Rafael percebeu que sonhos e travessuras infantis eram capazes de unir os dois. Querem jogar lá fora? Rafael se animou, vendo uma oportunidade. Era hora de tirar as crianças do ambiente tenso para um espaço maior onde elas poderiam ser elas mesmas. Enquanto se deslocavam para o quintal, Rafael sentiu um leve relaxamento em seu peito. Vamos tentar mostrar a eles que a vida pode ser mais do que uma divisão. Todos nós fazemos parte de algo maior. Mas quando os meninos começaram a chutar a bola, Rafael não pôde deixar de notar a sombra da incerteza em seus corações. Miguel parecia menos seguro enquanto corria, como se a presença de Lucas o deixasse hesitante. O que Rafael temia poderia de fato se concretizar, o medo de que Lucas e Miguel se tornassem amigos, algo que poderia causar um abalo em sua relação. Naquele momento, Rafael percebeu como a jornada estava apenas começando. Era necessário um esforço extra para equilibrar as incertezas e medos. Uma ligação que ainda precisava ser feita, uma aceitação que ainda não havia se concretizado. E se eles não conseguirem se entender? A pergunta ecoou em sua mente enquanto observava os meninos, balançando entre a esperança e o temor de que, ao final daquele dia, tudo pudesse mudar de uma forma que ele não estava pronto para lidar. Ele sabia que aquele encontro poderia ser a chave para um novo futuro, mas e se a porta que se abrisse não fosse da forma que ele esperava? Os meninos correram pelo quintal sob a luz do sol, seus risos ecoando na atmosfera tensa como um faísque em um território desconhecido. A bola rolava entre eles, e a cada passe, Rafael sentia seu coração dar um pequeno salto. Era gratificante ver a interação, mas a preocupação ainda pesava em sua mente. Miguel parecia mais confiante agora, os medos parcialmente dissolvidos pela adrenalina do jogo. Lucas, por outro lado, estava se soltando lentamente. Ele se apropriava do espaço, e Rafael via no jeito como ele corria uma certa familiaridade, como se estivesse finalmente encontrando seu lugar. Mas a incerteza nunca o abandonou completamente. Passa para mim, Lucas! Miguel gritou, os olhos brilhando. Ele estava tentando se afirmar, buscando a aceitação do novo amigo, e isso enchia Rafael de uma esperança relutante. Lucas passou a bola, e Miguel, em um movimento selado pela determinação, chutou com todas as suas forças.
A bola voou alto e deslizou pela rede improvisada de um gol feito de 2 cones de plástico. Um grito alegre escapou dos lábios de Miguel, e Rafael sorriu, a pressão no peito dando lugar a um calor suave. A alegria de Miguel era contagiante. Bom gol, cara! Lucas elogiou, garantindo que Miguel se sentisse valorizado. Rafael observou os dois interagindo e, por um momento, tudo parecia certo. Mas logo uma sombra de insegurança cruzou o rosto de Miguel quando Lucas fez uma jogada admirada que ele não conseguiu reproduzir. O brilho nos olhos de Miguel esmoreceu, e um silêncio desconfortável pairou no ar. E aí, conterrâneo, você também sabe fazer isso? Rafael incentivou, tentando dar a Miguel um empurrãozinho. Que tal você mostrar para o Lucas como se faz? Miguel hesitou, os pés firmes no chão, sua confiança vacilando. Ele olhou para Lucas, então para Rafael, buscando apoio. Rafael percebeu que aquela era uma batalha interna de Miguel, uma luta entre querer impressionar e a necessidade de proteção. Era um dilema que tantos pais conheciam de longe, mas que Rafael estava aprendendo a enxergar de perto. Vamos, Miguel! Você é incrível no que faz! Rafael lembrou-se de suas próprias palavras de encorajamento, o mesmo tipo que seu pai nunca havia dado a ele. Miguel deu um passo à frente, pegou a bola e a posicionou para chutar novamente. E, assim, ele se lançou na tentativa, um movimento hesitante, mas cheio de esperança. Uma palpitação de expectativa correu pelo corpo de Rafael enquanto assistia. Naquele momento, ele não estava apenas torcendo pelo gol, mas pela autoconfiança de Miguel, por uma chance de não se sentir menos que alguém que deveria estar presente. O chute saiu rápido, mas a bola desviou para o lado. Miguel imediatamente esmoreceu, os ombros caindo. Rafael sentiu o impacto emocional como um soco no estômago. O que poderia ter sido um momento crescente se tornou um instante de retração. Sem problemas, Miguel. A prática leva à perfeição, Rafael tentou encorajar, mas viu que as palavras pouco ajudavam. A expressão de Lucas, que antes estava animada, agora mostrava dúvida. O garoto de olhos castanhos parecia confuso, como se não soubesse como reagir àquela situação aparentemente simples que se tornará tão complexa. A tensão estava de volta, e Rafael percebeu que eles estavam longe de solucionar seus próprios medos. Ele precisaria abordar tudo isso de uma maneira que pudesse unir, e não distanciar, os dois. Enquanto os meninos se afastavam, conversando em murmúrios sob um céu azul claro, uma nova inquietação se apoderou de Rafael. E se o jogo não fosse o caminho certo? O que acontece quando as expectativas entram em colapso? Ele queria protegê-los de cada erro, mas sabia que o aprendizado também vinha da dor e do fracasso. Ele olhou para Ana, que observava a cena silenciosamente, com um brilho calculado nos olhos. Era hora de agir. Ana, ele começou, sua voz firme no objetivo. Temos que falar sobre isso, mas antes que pudesse concluir, um grito de Lucas interrompeu. Miguel, vamos jogar a nossa melhor partida. E, com isso, Rafael percebeu que a conexão estava longe de ser simples. Todos enfrentariam seus próprios desafios, e a verdadeira jornada estava apenas começando. Como Rafael lidaria com a verdade que se escondia sob a superfície da interação inocente entre os meninos? Uma nova pergunta se formou em sua mente. E se essa amizade for mais complicada do que ele tinha imaginado? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, um espetáculo natural que muitas vezes passava despercebido no caos do dia a dia. Rafael observava os meninos jogando, cada movimento deles refletindo a luta interna que também habitava seu coração. Como pai, desejava que eles vivessem apenas momentos de alegria e aprendizados, mas sabia que a vida não era assim tão simples. Olha, Miguel, você jogou bem pra caramba, disse Lucas, tentando soar otimista. Mas o jeito que ele falava, quase como se estivesse tentando convencer não só a Miguel, mas também a si mesmo, alarmou Rafael. O clima de incerteza voltou, inéditos medos dançando entre eles. Foi só um chutinho, não dá pra ganhar sempre, Miguel respondeu, a voz embargada. A decepção era como uma sombra que se apossava dele de forma rápida e forte. Rafael queria entrar na conversa, dar consolo, mas hesitou. O que diria?
A vida era uma chuva de momentos bons e ruins, e era nelas que os meninos precisavam aprender a encontrar a força. A bola voltou até eles, e num impulso, Rafael se juntou ao jogo. Vamos lá! 1 contra 1, eu e Miguel contra o Lucas. Valendo uma pizza. Seus olhos brilharam com a ideia de transformar o clima, apostando que a competição amigável faria todos rirem e se sentirem mais à vontade. Os meninos olharam uns para os outros, surpresos, mas aceitando o desafio. Rapidamente, a tensão se dispersou com o barulho das corridas e das risadas. Era como se uma carga tivesse sido solta, mas Rafael estava ciente de que o alívio era momentâneo. Ele tinha uma missão a cumprir: fazer com que Miguel acreditasse em si mesmo. Durante o jogo, Rafael percebeu que as jogadas eram rápidas, mas também estavam repletas de erros. Ele mesmo chutou uma bola para fora, e enquanto todos riam, ele sentiu que era exatamente isso que Miguel precisava ver: até os adultos cometem falhas, e o mundo ainda gira. Olha, eu sou uma lenda na minha cabeça, mas às vezes no campo sou apenas mais um, Rafael brincou, piscando para os meninos. Aquele momento de vulnerabilidade fez com que eles se olhassem com sorrisos ainda maiores. No entanto, a sensação de triunfo foi brevemente interrompida quando Miguel teve a chance de marcar um gol. Ele avançou, a bola rolando mesmo distante, e antes de chutar, hesitou. O medo de fracassar parecia paralisá-lo de novo. O sorriso que antes iluminava seu rosto foi substituído por uma expressão de dúvida. E Rafael, percebendo que estava em jogo, gritou: Vai, Miguel! Você consegue! Não pense em errar, mas sim em tentar. As palavras vibravam como uma onda de esperança, mas Miguel acabou balançando a cabeça, desistindo da jogada, e deixou a bola passar ao lado da trave. O silêncio retornou, pesado, quase insuportável. Rafael não sabia como iria quebrar aquele ciclo de insegurança. Vamos, só foi um chute. Lucas disse, tentando novamente animar Miguel, mas ele apenas abaixou a cabeça, os ombros caindo. Rafael percebeu que aquilo ia muito além do futebol. Era uma batalha emocional pela aceitação, pelo pertencimento. Precisamos conversar, os três, Rafael mandou, decidindo que era hora de ser honesto. O clima de brincadeira se dissipou imediatamente. Os meninos se entreolharam, máscaras de diversão caindo, dando lugar a uma curiosidade nervosa. Sobre o que, pai? Miguel perguntou, a voz trêmula. Sobre o que significa ser amigos. O que queremos construir juntos. Às vezes, o que parece uma competição, pode se transformar em apoio. Rafael sentia o peso das palavras, e o olhar de Ana ao fundo também era significativo. Era hora da verdade, de descobrir se eles estavam prontos para enfrentar tudo isso. Mas antes que ele pudesse prosseguir, o barulho de um carro parando na frente da casa interrompeu sua fala. A cena tranquila do quintal rapidamente se tornou tensa novamente quando uma figura conhecida emergiu, alguém que poderia mudar tudo. Rafael ficou parado, a respiração presa na garganta. Era o irmão de Ana, o que levantava uma nova questão. O que ele está fazendo aqui? O coração de Rafael disparou ao ver a figura familiar do irmão de Ana se aproximando. A expressão dele era de preocupação, e o clima de tensão que já permeava o quintal se intensificou. Rafael olhou para Miguel e Lucas, que o observavam com uma mistura de curiosidade e apreensão. Era como se a revelação de um novo membro da família estivesse prestes a esgotar sua paciência. Oi, Rafael. Precisamos conversar, disse o irmão de Ana, seu tom grave fazendo todos os outros olhares se voltarem para ele, como se soubessem que uma nova tempestade se aproximava. Sem saber como reagir, Rafael sentiu um frio na barriga. Sobre o que? Perguntou, tentando manter a calma, mas a inquietação era palpável. Sobre o Lucas. A situação está mais complicada do que você imagina, o irmão respondeu, olhando diretamente nos olhos de Rafael. Havia um peso em suas palavras que o deixou em alerta. Ótimo, mais complicações, Rafael murmurou para si mesmo, e um olhar de preocupação cruzou o rosto de Ana. Ele sabia que o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. É importante você entender que o Lucas não é apenas outro garoto na sua vida. Ele precisa de estabilidade e de alguém que se comprometa,
e a verdade é que sua situação pode afetar o Miguel também, disse o irmão de Ana, com um olhar sério. Rafael sentiu que o chão sob seus pés estava se movendo novamente. Como poderia construir esse relacionamento com filhos que precisavam de tanto dele em momentos tão delicados? Eu só quero que eles se unam, que se entendam, disse, buscando clareza, mas a insegurança em sua voz era inegável. E isso é possível, desde que você esteja disposto a enfrentar seus medos. Eles precisam saber que não estão sozinhos nessa. A amizade deles, como irmãos, pode trazer um novo significado para a vida deles, mas você também precisa ser um suporte firme, o irmão de Ana falou, com uma gentileza que contrastava com a dureza da realidade. Rafael respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. Eu preciso fazer isso certo. Estou pronto para ser o pai que eles merecem, ele afirmou, a determinação crescendo dentro dele. Essa era sua chance de mudar a narrativa, de criar uma nova história. Então, vamos começar com a verdade, o irmão de Ana disse calmamente. É fundamental que tanto Miguel quanto Lucas saibam do passado e das dificuldades pelas quais ambos passaram. Criar laços não é somar obrigações, mas desenvolver confiança e amor. Não pode ser uma sobrecarga. Rafael assentiu, absorvendo as palavras. Ele olhou para Miguel e Lucas, que ainda estavam ali, apenas observando, sem entender a gravidade da conversa. Era chegada a hora de revelar a verdade, mas ele não queria que aquilo fosse um fardo. Com um sorriso suave, ele começou, meninos, antes de tudo, eu quero que saibam que eu amo vocês. Não importa o que vai acontecer a partir de agora, isso nunca vai mudar. As palavras flutuaram no ar, criando um espaço seguro para o que se seguiria. Rafael continuou, Lucas é seu irmão, Miguel. Ele e eu precisamos de vocês juntos, e sei que será difícil no começo. Mas tudo se constrói em pequenos passos. O semblante de Miguel mudou lentamente, a confusão dando lugar à compreensão. O que isso significa para nós, pai? Significa que, apesar da bagunça e das dificuldades que a vida trouxe, nós vamos aprender a ser uma família. E isso implica em estarmos juntos, em apoiarmos uns aos outros, independentemente de como tudo começou. Lucas olhou para o pai e depois para o irmão, tentando compreender a profundidade da situação. Você quer que nós sejamos amigos? Perguntou, uma esperança tímida nos olhos. Sim, eu quero. E isso significa que precisamos nos esforçar para criar um novo começo juntos, Rafael respondeu com sinceridade. Vocês dois têm o mesmo potencial e a mesma importância na minha vida. Não quero que vocês sintam que estão competindo por meu amor, porque isso não vai acontecer. Eu não sei se é possível hoje, mas quero tentar. Naquele momento silencioso, enquanto o sol se ocultava no horizonte, os três meninos entenderam que a jornada estava apenas começando, e que cada um deles tinha agora um papel a desempenhar na construção desse laço. Rafael percebeu que, apesar das dificuldades, tinha finalmente encontrado um sentido verdadeiro. Ele não estava mais sozinho nesse caminho. A paternidade não era um fardo, e a sua família, embora diferente, era precisamente aquilo que ele precisava para se redimir. E, ao ver os sorrisos hesitantes se transformarem em sorrisos genuínos entre os meninos, Rafael entendeu que o amor poderia muito bem ser a chave para unir corações. Ele, Miguel e Lucas estariam juntos em cada desafio, cada erro e cada vitória. Eles eram, afinal, uma família. O céu agora brilhava de estrelas, refletindo a esperança que começava a brotar em seus corações. E Rafael, pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo não apenas para ser um pai, mas também um homem que aprendeu a amar. Agora, a transformação que estava acontecendo era real e poderosa. Ele não apenas tinha 2 filhos, mas irmãos que se tornariam amigos nesta jornada. E se você leu até aqui, é hora de não apenas acompanhar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe seu like agora para alimentar o algoritmo, comente suas reações e sentimentos sobre esse final transformador. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. A sua atitude pode fazer toda a diferença.